Então vamos continuar. Vamos agora falar um pouco sobre a arqueologia. Eu sei que vocês estão com muitas questões, algumas pessoas procuram no intervalo e fazem perguntas que serão vistas no futuro. Hoje é só para abrirmos a Bíblia, saber que existe Antigo, Novo Testamento, saber que é palavra humana também. Não é ainda a hora. Outras coisas serão vistas no futuro, à medida que a gente continuar com o curso, tá certo? Então vemos aí a arqueologia. É uma das ciências que mais tem ajudado no estudo bíblico. Ela vem do grego arcaios, mas a palavra logos, que quer dizer estudo das antiguidades, das coisas iniciais, das coisas que estão lá no princípio. Os achados arqueológicos que mais têm ajudado no estudo bíblico fica na terra de Israel, os achados lá nos sítios arqueológicos em Israel e na Mesopotâmia. E tem nos ajudado bastante. De início, houve uma rejeição por parte da Igreja Católica, principalmente, aos achados arqueológicos. Porque a inspiração era entendida como se Deus tivesse revelado conhecimentos científicos para o ser humano. Mas a revelação que nós temos na Bíblia é uma revelação, digamos assim, moral, é uma revelação comportamental. A revelação bíblica é o que nós devemos fazer para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que logo no início, no Gênesis, quando começa a classificar os animais, classifica assim: os que vivem no ar, os que vivem na água, os que vivem na terra, aqueles que vivem na água e na terra, entre os que vivem na terra, os selvagens ou os domésticos. É um modo de classificar. E vai colocar o morcego entre aqueles que voam. Simplesmente isso, ele voa. Então tem gente assim, na Bíblia diz que o morcego é um pássaro. Eu não posso acreditar numa Bíblia que diz isso. Isso lá é palavra de Deus. Mas esse é um jeito de classificar. A Bíblia não está dizendo que o morcego é um pássaro. Se dissesse, não tinha problema dizer. Há 3.000 anos atrás. Não é esse tipo de revelação que Deus faz na Bíblia. Ele respeita o ser humano, a compreensão que o ser humano pode ter. Já pensou Deus revelando que era criador? Então tá aí a pessoa olhando lá para as estrelas e aí aquela intuição. Quem colocou isso aí? E aquela inspiração dizendo: tudo isso aí tem um autor, tem um criador. É Deus, através da inspiração, dizendo que é o criador. Em última análise, por isso que chama a palavra de Deus, porque no final da cadeia, quem está mesmo é Deus, dizendo. E já pensou Deus dizer assim: olha, eu vou dizer para você que eu criei tudo isso aí. E já que eu estou dizendo que eu criei, eu vou te dizer quantas galáxias eu criei. Quantos sóis há? Quantos sistemas planetários? Eu vou te dar o nome de tudinho. Não existe essa coisa de Sol girando em torno da Terra. O que existe é a Terra com suas órbitas em torno do Sol. Pensou Deus dizer tudo isso? Então, para que Ele nos deu inteligência? Então, Deus revela
o modo como nós podemos nos conduzir para ser bons seres humanos. O resto a gente descobre pela ciência, o uso dos neurônios, que Ele nos deu neurônio. Deus quer que os conhecimentos científicos sejam descobertos pelo ser humano. O que nós ainda não descobrimos agora, vamos descobrir no futuro. Não precisa ele estar estragando a coisa, contando agora. Porque senão acaba com a ciência. Então, uma vez uma aluna disse assim, não dá para fazer relação entre Bíblia e ciência. Porque a Bíblia é um atentado à ciência. Eu disse, mas é o contrário. É exatamente porque os dados científicos não estão na Bíblia que a Bíblia favorece a ciência. Porque se Deus tivesse dito tudo que a ciência iria descobrir, tivesse dito para os autores bíblicos, aí tinha acabado a ciência. Ele nos deu um neurônio. Ele nos disse, meu filhinho, vai ali nomear os seres. Nomear os seres é o conhecimento científico. Dar nome aos seres é um semitismo que quer dizer um conhecimento dos seres. Nomear é conhecer. Ainda hoje, vocês estão estudando aí as ciências, descobrem um micro-organismo. Quem vai dar o nome desse micro-organismo? Você que descobriu. Faça uma observação lá nos telescópios e consiga mostrar para a NASA um novo astro. Quem vai dar nome? Você. Quando mandaram aquele robô, lá o primeiro, que foi lá para Marte, para fazer pesquisas, uma das cientistas da NASA era brasileira e, pasme, cearense. Cearense tem em todo lugar do mundo. Até o pessoal fez piada. O pessoal disse que a cearense estava na NASA para descobrir se tinha jeito de ir morar em Marte, porque se fosse o cearense tinha sido o primeiro a ir morar lá. Porque cearense se espalha pelo planeta Terra todinho, não tem mais lugar para cearense ir. Aí eles já estavam visando a morar em Marte. Então o robô tinha que dormir para recarregar a bateria, para depois recomeçar. E o robô acordava quando a cientista, pela timbre de voz da cientista cearense lá na NASA, que dizia assim, ô coisinha tão bonitinha do pai. Aí ele aí começava a funcionar. Por que ela fazia isso? Porque ela era responsável. Ela tinha a responsabilidade, então ela escolhe o que ela vai cantar, o que ela vai dizer, para o robô acordar, porque ela é a cientista. Ela tem autoridade científica sobre aquele robô. Então a Bíblia não atrapalha em nada a ciência. Teria atrapalhado se ela tivesse contado, tivesse estragado a surpresa e contado há 3.000 anos atrás o que nós levamos esses 3.000 anos para descobrir. Aí eu teria estragado a ciência. Mas como não contou, deixou que os autores bíblicos escrevessem do jeito que eles compreendiam, então favoreceu a ciência. Então a arqueologia, ela de início, as primeiras descobertas da arqueologia causaram um impacto terrível naqueles que eram os defensores da doutrina cristã católica. Porque era para pegar a Bíblia ao pé da letra e achavam que a Bíblia estava ali como um livro de ciência. E então essas descobertas científicas não confirmavam o que estava escrito na Bíblia, dizia outra coisa, é óbvio. Tinha que ser. Então, declararam guerra à arqueologia. Porque dizia, não é assim. E a arqueologia descobria. Então, a primeira ciência que atrapalhou os defensores da doutrina, porque eles não estavam defendendo a Bíblia, não, estavam defendendo a doutrina.
católica. Que nunca a Bíblia diz, nunca a Bíblia fez a afirmação de que o Sol girava em torno da Terra. Nunca. Não tem uma passagem bíblica que seja desse jeito. O Sol gira em torno da Terra. Não existe a passagem bíblica. Mas se existir a observação, Eles vão pela observação. O que existe é poesia, dizendo que o Sol, qual um valoroso guerreiro, sai de casa e percorre o céu na sua carruagem. Isso é poesia. Isso aí tem na Bíblia. Mas essas pessoas que declararam guerra, a primeira foi a física. Galileu. Mas quanto mais dizia, é assim que está na Bíblia, mais a ciência. Galileu era amigo do Papa. O Galileu tinha uma filha no convento, uma filha freira. E ele trocava cartas com ela. As cartas que ele mandou para ela ainda hoje existem. As cartas que ele mandou para ela não existem. A amada superiora queimou. As cartas que ela mandou para ele existem, porque ele guardou. Existem. Ela era inteligente, então ele trocava ideias com ela. E ela aconselhava ele a tomar cuidado. Mesmo o Papa sendo teu amigo, tome cuidado. E tem até no livro do que Galileu escreveu, no último capítulo, é uma conversa entre ele e um cara obstinado, uma cabeça dura que não entende nada. E essa pessoa é o Papa da época. Então o Galileu também não é tão vítima assim, não. Nunca foi torturado. Ele tinha uma filha freira e era amigo do Papa. Nunca foi torturado pela Inquisição. Então o Galileu tinha que voltar atrás aquilo que diz, para não ser pego pela Inquisição, e ele disse, tá bom. Aí o Papa, que era amigo dele, disse assim, faz um calendário para nós aí. E o calendário que Galileu fez supõe que o Sol era o centro e a Terra girava em torno do Sol. Quer dizer, só não pode dizer, mas na hora do calendário fez. E não tem problema, todo mundo usava o calendário feito por Galileu. Depois dessas coisas, quando não dava mais para negar a física, a astronomia, esqueceram a astronomia. Aí agora é a vez da arqueologia. Aí toca bater na arqueologia. Porque a arqueologia descobria coisas. A arqueologia descobriu a biblioteca de Nínive com os seus tablets de argila. Tablets de argila com 1000 anos antes do primeiro texto bíblico, contando o dilúvio, contando a criação do mundo. E aí se viu, foi aqui que o autor bíblico teve a ideia. Ele só fez mudar isso aqui, porque isso aqui é feio demais, é chato demais. Mas ele teve presente mitos de dilúvio, de criação, de irmão matando irmão, dos seres humanos não conseguirem se entender. Aí, que raiva da arqueologia. O que a arqueologia quer descobrindo isso? Mas hoje em dia a ciência é aliada do estudo bíblico. Na Igreja Católica se tem total liberdade para fazer esses estudos e para ver como é que as coisas realmente foram, porque é importante a gente saber da mensagem. Então, quando a gente tira essa roupagem cultural, o que tem? É a mensagem genuína. Agora, qual é o problema das pessoas terem medo de estudar a Bíblia? É que elas querem ficar com o papel que envolve o presente. Não estão interessadas no presente. Você recebe um presente, todo o pacote ao redor do presente é maravilhoso. Aí você diz, que caixa linda. Pega a joia que você recebeu de presente, joga no lixo e fica admirando o pacote.
onde veio a joia. Aí se você disser, mas a joia não faz isso, não joga a joia no lixo, que a joia que é valiosa, a joia que é importante. Não, eu gostei foi do pacote. Você está querendo me tirar o meu pacote. Não tire o meu pacote de mim, eu gosto do meu pacote. Não, mas está aqui a joia, não quero saber, eu quero é o pacote. Você não vai me tirar o meu pacote. É isso. Quando a pessoa diz, você está tentando tirar a minha fé. Eu? Fé? Você, católico, sou, em que você crê? Está expresso no credo, no símbolo apostólico. Em qual parte do credo católico diz assim, eu creio que o mar vermelho se abriu em duas bandas, ficaram na coluna direita, outra esquerda, os hebreus passaram pelo meio da... Ah, mas não... então não estou tirando a sua fé. Eu estou mexendo em algum dos artigos do credo? Não, então não estou mexendo na fé católica. Estou apenas mostrando a joia e você está querendo ficar com o pacote. Tudo bem, você fica com o pacote, eu fico com a joia. Certo? Então a pessoa se distrai em coisas bobas, que não é isso que se está interessado em dizer. Se está interessado, os autores bíblicos estão interessados, quando eles contam as histórias, eles estão interessados em dizer assim, Deus agiu aqui, na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida desses patriarcas, desses homens, dessas mulheres. Deus agiu aqui. Ele pode agir na sua vida, Ele é o mesmo Deus. Deus contou com pessoas, Deus enviou pessoas para poder chegar até outras pessoas. Ele quer enviar você. Por isso que eu conto essa história, para você saber que do jeito que Ele agiu no passado, Ele vai agir agora. Eu conto a história da travessia do Mar Vermelho para que você saiba que na hora do sufoco, Ele esteve do lado dos escravos hebreus. E na hora do seu sufoco, Ele vai estar do seu lado. Ele ajudou os escravos hebreus a saírem da escravidão. Ele vai te ajudar nas coisas difíceis. É para isso que eu estou contando a história. Não é para falar de Mar Vermelho, não. Mar Vermelho não tem nada a ver. O importante é o que Deus fez na vida dessas pessoas. Mas como o que Deus fez na vida dessas pessoas é um presente tão valioso, que eu faço um pacote bem bonito para enrolar o presente. Mas por favor, fique com o presente, não fique com o pacote. É para isso que a Bíblia está escrita. Então o que acontece? A ciência pode nos ajudar a perceber qual é a verdadeira joia, quando ela nos esclarece sobre as coisas da cultura do dia a dia. Pode colocar aqui, querido. Obrigada. Entenderam? Então ninguém perde fé fazendo estudo bíblico. Ninguém perde fé. As pessoas aprofundam a fé. O que as pessoas perdem é superstição, é mito, é uma fé superficial, mitológica, lendária. É isso que as pessoas perdem. Elas jogam fora o pacote. Ou então elas dão um sentido para aquilo ali. Não é para tratar o pacote como se fosse o presente. Entendem isso? Então ninguém perde fé. Ninguém. A fé continua nos dados da fé direitinho. Nós cremos que Deus é criador de tudo. Eu posso falar que Deus é criador numa poesia. Eu posso falar que Deus é criador numa fábula. O importante é que eu creio que Deus é criador e quero passar isso para você. Eu posso escolher uma serpente falando com as pessoas para poder dizer isso. Posso escolher um jumento falando com alguém para dizer isso. Se bem que lá no Rio Grande do Norte querem botar os pobres do jumento na panela, né? Querem agora comer carne de jumento, tá a maior confusão lá. Eu cheguei de lá, estava uma confusão. O padre me chamou para dar uma palestra sobre animais puros e impuros. Eu, o quê? Vem aqui na minha paróquia dar uma palestra sobre animais puros e impuros. Eu, meu Deus, por quê? Você vai falar sobre isso. Aí cheguei lá. Bom, gente, tem no Antigo Testamento animais puros e impuros. Vou explicar tudo, gente. Mas por que vocês estão estudando essa parte? Essa parte é bem chata. O que é que você... Não! É porque aqui é uma campanha para se comer carne de jumento, porque tem jumento demais. Aí eu fiquei pensando assim em algumas
pessoa disse, realmente tem muito jumento aqui. Mas, e aí o padre recebia prêmio, era filmado, quem comia carne de jumento, para dizer que... E o padre inventou de comer carne de jumento lá nesse restaurante. Foi filmado, foi não sei o quê. E o pastor ficou revoltado. O pastor evangélico ficou revoltado. E foi para frente da igreja católica e começou a gritar lá que o padre tinha ido contra a Bíblia, que a Bíblia proibia comer a carne de animal, e disse lá do que jeito, eram os cascos. Eu falei, vai, é por isso que eu estou aqui, porque eu não sabia que era. Pode, deixa eu dizer para vocês, a alimentação é um dado cultural, o que para nós é alimento, para outro povo não é. E animais puros e impuros, na Bíblia, só quer transmitir uma questão cultural. E lá em Atos dos Apóstolos, a voz diz para Pedro, Pedro, não chame de impuro o que foi purificado. Então, se alguém quer comer carne de jumento, não me ofereçam, por favor, disse lá. E todas as vezes que eu comer, o pessoal dizia, olha, mas isso aqui é carne de jumento. Ai, meu Deus, deixa os bichinhos em paz. O jumento é sagrado, carregou nosso Senhor. Aí tem brincadeiras à parte, quer dizer, para essas coisas, gente, isso é o pacote. Comer ou não comer carne de jumento não é uma coisa que a Bíblia esteja interessada em nos dizer. Diga. A senhora também estava lá comendo carne de jumento? Primeiro que as pessoas, quando elas estão marcadas por um forte preconceito com o estudo bíblico, principalmente comigo, que já foi feito várias cartas dizendo que eu sou um herege. O diretor lá da faculdade, ele tem uma gaveta que ele diz que coloca essas cartas lá. Eu nunca disse que Adão e Eva não existiam, ao contrário. Quem é meu aluno sabe que eu digo que Adão e Eva estão bem aqui. Existe Adão e Eva, estão aqui. É a humanidade. Eu não uso esse termo existir ou não existir. Eu não uso. Adão e Eva é a humanidade. Existe Adão e Eva. Existe a humanidade. E aqueles textos foram escritos para falar que Deus criou o ser humano e o ser humano tem um propósito e o ser humano tem liberdade de escolher, fazer outra coisa, desobedecer a Deus. É isso que eu sempre digo. Eu nunca uso o termo fulano não existiu, eu não uso esses termos, porque para mim o que a Bíblia está falando é para ser universalizado. Abraão não é para ficar lá do passado. Abraão é para ter fé quando a coisa se torna impossível. Somos nós. Ora, eu tenho 25 anos na comunidade religiosa. Um dia eu fui para um retiro e eu ainda estava indecisa, há 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, e me deram para ler e meditar o texto de Gênesis 12, sai da tua terra, da casa dos teus pais, vai para onde eu te mostrar. Esse texto me tirou de casa, da casa dos meus pais, então no passado, fez algo comigo. Eu sou Abraão, vocês estão diante de Abraão. Eu nunca digo fulano não existiu. Agora, eu respondo com ironia quando as pessoas querem prova científica para coisas que não existem provas científicas. Aí eu trato com brincadeira. Levo na brincadeira para não ficar chato, porque é uma pergunta que não tem sentido.
Não tinha câmera filmando certas coisas. Não há prova científica da maioria das coisas. Então eu tenho que dar crédito para as pessoas. Aí eu brinco, para não ficar um clima chato. Mas eu nunca digo que não existiu. Existe. Eu falo, e além do mais, eu nunca digo que existe fantasia na Bíblia. Eu digo que existe ficção. Não, mas foi ele usou a palavra para explicar para nós. Certo. Não, é isso que eu estou tentando dizer, que quando as pessoas têm um preconceito, elas escutam o que não é dito. Irmã, talvez tenha sido na questão da maçã. Mas a Bíblia não fala em maçã. Não, nós vamos estudar. Gênesis de 1 a 11 é um estudo específico, porque é um gênero literário bem específico. Mas são para entender bem, são como se fossem parábolas. Quero falar sobre o pecado. Então, eu faço uma parábola daquilo. Obviamente que nunca o autor bíblico pensou que alguém algum dia ia achar que ele pensava que conhecimento é uma coisa que dá em árvore. Ele nunca pensou que nós fôssemos idiotas. Então a gente não pode pensar que ele também era idiota. Ele respeitou a nossa inteligência e nós vamos respeitar a dele. Ele quis dizer alguma coisa com aquilo ali. As pessoas querem pegar ao pé da letra. Você quer pegar a história toda ao pé da letra? Então, se Adão e Eva são figuras históricas do passado, a serpente falou, o conhecimento é uma fruta que muita gente agora deveria comer para poder passar no Enem. Porque ou você vai pegar a história ao pé da letra, tem que pegar toda. Aí terminou ali, o Caim matou Abel. Aí Caim foi para a cidade vizinha. E casou com alguém, uma das moças da cidade vizinha. Então o autor está dizendo, eu não estou achando que você é burro, meu leitor. Então não pense que eu sou burro. Porque se só tinha duas pessoas, Adão e Eva, tiveram 2 filhos. Um matou o outro, Caim foi para a cidade vizinha, ficou com medo de ser morto na cidade vizinha. Vão me matar. Quem? Vão me matar. Aí Deus diz, não vão te matar. Eu vou fazer um sinal para não te matar. Vou tatuar você para não te matar. Vão ver que você... Não vão nem chegar perto de você. Não vão te matar. Aí ele foi para a cidade vizinha, construída não sei por quem, porque só tinha ele, Adão e Eva. Chegou lá, viu as moças muito bonitas, escolheu uma para se casar, não sei qual delas, porque só tinha Adão e Eva e ele agora. Por favor. Agora, que a minha vozinha pense que Adão e Eva são figuras históricas, é compreensível, mas jovem de 2014, achar que Adão e Eva são figuras históricas, ficar estressadinho porque eu disse que não são figuras históricas, tá bom de comer o fruto do conhecimento. Diga. Lembro que o mês passado nós tivemos um irmão da Confraria do Caixão e ele colocava que no estudo da Bíblia 2 palavras são importantes, que é o exato e o verdadeiro, exato e verdadeiro. E que dentro do verdadeiro existe a simbologia, porque toda simbologia transmite uma verdade. Uma verdade. Por isso que é permitido na Bíblia essa simbologia. O símbolo é para transmitir uma verdade difícil de ser falada. O símbolo não é sinônimo de mentira. A ficção não é sinônimo de mentira. É porque eu quero falar desse tema difícil, tráfico humano, de uma forma que todo mundo vá ler ou vá ouvir. Então, é esse o estilo que eu vou falar, o padrão, o gênero literário que eu vou falar. Facilitar a compreensão. O símbolo é para facilitar a compreensão. Não é porque é uma coisa mentirosa. A ficção é para facilitar a compreensão também. Eu criar uma história, como criar a história do mundo como uma história familiar, é ótimo, porque o que Jesus veio nos dizer é que nós somos uma família, temos um pai, temos um irmão mais velho que é Jesus, somos uma família. Bom, isso já foi dito pelo Gênesis há 3.000 anos atrás.
Tem irmão matando irmão. Existe Caim, mas não era para matar. E quando alguém mata o outro, é irmão matando irmão. Lá onde eu moro, tem muito Caim. E de lá já saiu muito Abel para o funeral. Pessoas inocentes que só queriam trabalhar, que só queriam estudar. Exatamente porque não entraram na onda do tráfico. Os colegas traficantes quiseram se divertir com ele, porque ele era um bocó, era um mané, e mataram. Então, só o que existe é Caim e Abel hoje em dia. Aí eu vou dizer que não existe? Jamais. Vou dizer existe no presente. E quem mata, saiba que está matando um irmão. Engraçado que tem gente que ainda acredita que o homem nasceu barra ali, do jeito que está ali contando. E vai dizer que Pois é, e o que entristece é que esse embotamento da mente, às vezes, é em jovens. Embotamento da mente. Porque são esse tipo de pessoas que fazem com que os céticos e os cientistas céticos tenham horror à Bíblia por causa dessas bobagens. De gente querer que a coisa seja tomada ao pé da letra. Tem jovens que se dizem católicos, engajados em igreja, que criam maior confusão em aulas de ciência na universidade, querendo impor. Uma vez se assustaram comigo, porque as universidades renovadas, os jovens das universidades renovadas me levaram para fazer uma palestra lá na UES, porque os professores de ciência estavam perseguindo eles. Não, os professores estão nos perseguindo. Estavam nos perseguindo. Eu fui falar sobre a Bíblia e a ciência. Coloquei a ciência lá em cima. Que sem a ciência não existe conhecimento bíblico. Aí ficaram de queixo caído, porque acharam que eu ia dizer assim: Adão e Eva, tem que ser levado ao pé da letra. Ló, o dilúvio, não sei o quê. Aí eu fui dizer eu comecei assim: existem 268 narrativas de dilúvio catalogadas, fora as que não foram catalogadas, que são anteriores à narrativa do dilúvio bíblico. Graças à ciência, nós sabemos, podemos conversar com os cientistas a respeito do dilúvio. Porque existem tantas narrativas de dilúvio, que o dilúvio, daquele jeito que é narrado, não pode ter acontecido daquele jeito. Ao que você colocava no início, o que nos impede de ver a palavra de Deus com profundidade é quando a gente tem preconceito. Tem a sua superstição, é moralista, fundamentalista. Aí você acaba toda a história de ver o que é o precioso da vida. Vamos imaginar uma situação. Já que estamos falando de arqueologia, e uma das coisas que mais a arqueologia encontrou foi mitos sobre a criação do mundo e histórias de dilúvio. Nós estamos vivendo há 3.000 anos atrás. 3. Não existe celular, não existe TV, não existe rádio, não sei como eles viviam, mas não existia Facebook, não existia WhatsApp. Eu não sei como essa gente existia, mas houve gente que viveu antes disso. Então, o que acontece? Nós estamos aqui. O mar está ali, a praia está ali. O máximo que a gente já andou em direção à Serra Grande foi a pé. Ou então, já que aqui, até na pré-história tinha jumento, a gente andou de jegue até lá. Até mais ou menos lá na Serra Grande, que divide o Ceará e o Piauí. Mas a Serra Grande é tão grande, tão alta, que não dava para ficar subindo. Então, o mundo acabava lá. O mundo começava aqui na praia, porque a gente olha para essa água e não vê nada mais além dela. E quando a gente anda para o outro lado, o que a gente vê? Serra Grande. Digamos que tenha uma tsunami. Quem escapar, que corre na direção da Serra Grande, vai escapar. Há 3.000 anos atrás. Quem escapar vai dizer: não é que teve tanta água que o mundo acabou. E está errado. O que ele conhece do mundo é só até ali.
Ninguém tem noção de planeta, do planeta azul. Quando uma formiga, tinha lá o padre velhinho, eu conversando com ele, e uma formiga subindo pela parede. Subiu, aí chegou lá no forro, ela parou. Aí o padre olhando para aquilo disse assim, coitada da formiga, fez tanto esforço, subiu tanto e bateu lá no forro. Aí eu disse assim, padre, ela não sabe que está subindo. Ela não fez esforço nenhum, ela não está subindo. Nós é que sabemos que ela está subindo, porque nós somos grandes, estamos olhando daqui, estamos sabendo que ela está subindo, mas ela não sabe que está subindo. Porque no mundo dela, essa parede é tão grande, que é o mundo dela todinho, ela está andando e não está sabendo que está subindo, ela está só andando. Aí ele ficou, você tem cada ideia, minha filha. Aí eu vi que era demais a cabeça do coitado, disse, tá bom, deixa pra lá, vamos conversar de outra coisa. Então eu posso dizer que o mundo acabou, porque... aí tem gente que vai dizer, mas como eram idiotas, imagina se a água ia cobrir todo o planeta Terra. Alô, eles não sabem o que é planeta, no sentido desse astro aqui, com essa grandiosidade que ele tem. Mundo, para ele, é tudo que eu já vi, que eu ouvi falar, que existe. Um dia vem alguém do lado de lá da Serra Grande, passa uma família de gerações e gerações subindo a Serra Grande. Não? Começou o bisavô, o bisneto conseguiu terminar de subir. Aí esse bisneto lá, daquele, vem com a família, obviamente, né? Aí constituiu família e disse, agora nós vamos descer. Aí umas 3 ou 4 gerações terminaram de descer. E aí essa tribo chega aqui e diz assim, nós viemos do lado de lá da Serra Grande. Aí o cearense diz assim, da onde? Do outro lado da Serra Grande. Tem, há vários séculos que nós estamos andando de lá para cá. E existe coisa depois da Serra Grande. Vocês estão rindo, mas há 500 anos atrás, as pessoas lá de Portugal olhavam essas mesmas águas que nós vamos olhar daqui a pouco quando saímos daqui e diziam, não tem nada depois dessas águas. E tem nós. O brasileiro estava aqui. Os índios já estavam todos aqui, olhando para lá e dizendo, não tem nada depois dessas águas. Há 500 anos atrás, os portugueses não achavam quem viesse nas caravelas, porque não existia nada depois das águas, iam morrer. Há 500 anos atrás. E eu acho estranho que há 3.000 anos atrás, alguém diga que as águas cobriram a terra inteira, e só escapou quem estava num barco ou no alto da montanha. Eu não posso achar estranho, gente. Tenha dó, dê um desconto. Eles só quiseram contar a experiência dele, que apesar desses desastres, pessoas sobreviviam. Deus queria que as pessoas continuassem vivas e as pessoas recomeçavam. Só quer dizer, a mensagem do dilúvio não é de destruição. A mensagem do dilúvio é que sempre é possível recomeçar, mesmo após um dilúvio. O dilúvio aconteceu, na minha vida, eu posso enumerar uns 4 grandes dilúvios, se você quiser, para lhe mostrar que aconteceu o dilúvio na minha vida. Todas as vezes eu recomecei. Sabe para quem que você deve contar o texto do dilúvio? Para dependente químico. Porque ele está num dilúvio, está tentando sair dessas águas destruidoras. É sempre possível recomeçar. E quando a gente está recomeçando, a gente volta atrás e cai de novo. Noé, os filhos dele, a primeira coisa que fizeram depois de agradecer a Deus porque escaparam foi pecar, porque nós somos especialistas nisso. Então a gente não demora muito tempo. Então, Senhor, nós escapamos, faz um sacrifício, muito obrigado, vamos fazer uma festa, vamos beber vinho e pecar, porque se nós continuamos vivos, vamos pecar. Sim, não é? Então, o problema não é com a Bíblia, é conosco. Então, a arqueologia descobre muita coisa, vocês vão gostar. A arqueologia descobriu a sinagoga de Cafarnaum,
descobriu os documentos de Qumran, o documento do Mar Morto. Tudo isso nos ajudou a entender melhor as coisas que estão escritas. Então, a arqueologia, por exemplo, descobriu um barco. Estava no fundo do lago de Genezaré, que era um barco do 1º século. Então dá para ter ideia como era o barco de Pedro. Um barco do 1º século era daquele jeito. Isso é bom. Certo? E é bom saber dessas coisas. A arqueologia descobre, fala o tempo todo na sinagoga de Cafarnaum. Agora a gente sabe que ela existiu mesmo, está lá as ruínas dela. Eu mesmo já fui lá estudar coisa lá da sinagoga de Cafarnaum. Os documentos do Mar Morto, a gente vai lá e vê que realmente eles, como é que escreviam e como viviam as pessoas naquela época. Então, nós entramos numa questão de inspiração aqui. Inspirado quer dizer que quando o autor diz que a Terra é quadrada, ele não está inspirado? Gente, ele está inspirado o tempo todo. Então, eu tenho aqui uma inspiração divina para escrever que, apesar dos pecados da humanidade, apesar da violência no mundo, Deus não destrói o mundo. Então eu tenho inspiração para escrever isso. Aí eu vou escrever. No meu modo de pensar, o mundo é quadrado. Aí eu digo, os 4 cantos do mundo estão protegidos por Deus. Eu não estava inspirada, não? Estava. Eu estava inspirada. E os 4 cantos do mundo? O mundo é quadrado, tem 4 cantos? Não. Mas isso não quer dizer que eu não estava inspirada. Eu estava inspirada. Só que a minha mentalidade entra naquilo que eu vou dizer. Não é porque a pessoa está inspirada que ela está 100% correta. Não. Nossa mente trabalha junto. Nós escolhemos gênero literário para passar aquela mensagem que Deus nos inspirou. As palavras são nossas. Os erros de ortografia são nossos. O Evangelho de Marcos tem erro de ortografia. Aí Marcos não estava inspirado, porque ele não sabe se escreve com uma palavra é com tal ou é com teta. Ah, por favor. Eu não sei nunca como é que escreve o som. Eu sempre pergunto para os alunos, é com 2 S, é com C cedilha, é com S? Porque eu não sei. Eu não sei escrever o som. Isso não quer dizer que eu não domine o conteúdo que eu estou explicando. Eu não sei escrever o som. Não sei se é compreensão, fascinação, alucinação. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não sei escrever o som. Pode ser uma alucinação. Eu não sei nem como é que se escreve, então, o final de alucinação. Mas eu tenho um bloqueio com o som. Porque eu sou filho de um professor de literatura, de redação. E eu errava escrever o som. E ele dizia, você não tem jeito, não vai saber escrever o som. Então eu assumi, eu não sei escrever o som. E eu pergunto para todo mundo. Eu vou copiando a palavra, antes de chegar ao final eu digo assim, esse som aqui é escrito de que jeito? Qual é o santo que ele... Resolvi desse jeito. Não esquento. Agora não quer dizer que o resto todo eu teve... Se eu escrever para vocês uma coisa que o som esteja com a letra errada, não quer dizer que eu não esteja correta sobre a mensagem que eu estou tentando transmitir. É isso que é Bíblia, é palavra humana. O nosso jeito de compreender o mundo sai lá. Um exemplo disso, da palavra humana, é o livro de Jonas. O livro de Jonas é o melhor exemplo. No livro de Jonas diz o seguinte, são 4 capítulos, uma novela maravilhosa, aquelas novelas que dura pouco, né? Essa novela que dura. Deus disse assim, Jonas, vai lá em Nínive, aquela grande cidade, New York, São Paulo, Paris, Madrid, Tóquio, vai lá e diz assim, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo. Vai lá e diz que eu mandei esse recado. O recado de Deus foi esse, vai lá dizer para os ninivitas que eu sei como eles estão vivendo, o que eles estão fazendo. Ora, dá para imaginar
O que acontece numa grande cidade? Violência, prostituição, exploração, e aí vai. Vai lá e diz para ele que eu estou sabendo. Aí Jonas, se mandou para o outro lado, fugiu. Mas aí, para ter os efeitos especiais, aí teve uma tempestade, tempestade, trovões, relâmpagos, raios, todo mundo apavorado. Quem será que está aqui, que está com o pé frio? Quem será que está o azarado aqui dentro? Porque os marinheiros tinham a prática de que, para não afundar navios, joga os búzios, descobre quem é que está errado e joga o cabo fora do barco para o barco poder sobreviver. Vamos descobrir quem é aqui que está errado. Sortearam lá, deu Jonas. E rapaz, é tu. O que tu andou fazendo? Jonas disse, porque Deus me disse para eu ir para o outro lado e eu estou fugindo. Ah, não, pois, então se você ficar aqui o barco vai afundar. E Jonas disse, não sei qual é a lei, eu conheço. Pode jogar. Aí joga, vem um monstro marinho, não diz que é baleia. Um monstro marinho engole, que tem que ter monstro marinho, é história de pescador, gente. Todas as histórias dos antigos navegantes e pescadores tinham um monstro marinho. Uma Tiamat, uma Godzilla, um monstro do Lago Ness. Tinha que ter isso. Então veio o monstro marinho e engoliu Jonas. E Jonas lá, dentro daquela barriga, orou a Deus. Aí aquela Tiamat teve uma enxaqueca com o Naulo. Uma enxaqueca, tacou o dedo da garganta e botou Jonas para fora. Melhorou um pouquinho. E tem mais. Olha, a terra de Israel, para ir da terra de Israel, onde está Jonas, até Nínive, se atravessa o deserto. Então, em vez de Jonas ir para o lado do deserto, para o lado da direita, Jonas foi para o lado do mar, que é o outro mar. Quando ele estava em alto mar, jogaram o Jonas no mar. A Tiamat lá, a Godzilla, teve a enxaqueca lá no meio do mar. Quando ela vomitou o Jonas voou do meio do mar para até o deserto, que ficava a milhares de quilômetros do mar. Foi um senhor ou senhora cuspido, viu? Tá. Jonas caiu lá depois do deserto, lá em Nínive. E aí foi e disse, agora eu vou fazer a coisa certa. Aí o que Jonas disse? Jonas passou pela cidade dizendo, dentro de tantos dias, não vou nem marcar o dia para vocês não ficarem aperreados, vocês vão ver lá. Essa cidade vai cair fogo do céu e essa cidade vai ser totalmente queimada. Está diferente do que Deus disse, não está? Porque Deus diz assim, eu estou vendo. Aí Jonas deduz, ele está vendo, ele está sabendo, então ele vai fazer. Eles lá estão fazendo a mesma coisa que acontecia em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra veio o fogo do céu, logo vai vir fogo do céu. Então o que Jonas anuncia? Vai cair fogo do céu. Foi isso que Deus mandou dizer? Foi a mensagem? Não, foi da cabeça dele. Aí anunciou, ficou esperando o fogo cair. O fogo não caiu, porque é óbvio que Deus não estava interessado em mandar fogo do céu para ninguém. E ele ficou com raiva. Ele preferia que toda aquela gente morresse para que ele não ficasse de mentiroso. Não quis que o filme dele ficasse queimado. Ele prefere que todo... E Deus disse, mas Jonas, você acha que eu vou destruir todas essas pessoas, essas crianças inocentes e esses animais que não tem nada a ver com isso? Eu vou fazer churrasco de todo mundo junto. Viu? A mensagem pode ficar bem diferente quando o meio, o instrumento que Deus usa para dar a mensagem, resolve fazer as coisas do seu jeito, falar ou escrever do seu próprio jeito. O livro de Jonas é uma crítica ao antiprofeta, ao falso profeta, que Deus diz uma coisa e ele achou que Deus não tinha dito do jeito que Deus deveria ter dito, e aí diz do jeito dele, e obviamente Deus não vai cumprir só porque ele disse, não vai salvar a pele dele só por causa disso. Então é mais ou menos isso. A pessoa inspirada, ela age
conforme ela compreende o mundo. Ela acha que o céu tem 7 andares e que Deus está na cobertura. Ela diz isso. Tem gente que faz uma viagem, vai até o 7º céu, o 3º céu, o 4º, não, 7º não, pessoal, para ver. Então é nesse sentido. Vocês estão conseguindo entender? Então, existia tantos escritos, com coisas assim, que eram mais da mente humana do que propriamente uma palavra de Deus, que teve que ser feita uma seleção. É aí que entra a questão do cânon. Aí tem gente que diz assim, poxa vida, mas o Evangelho de Maria Madalena é tão bonito, por que não está na Bíblia? É preconceito, né? Machismo, né? Tem gente que me pergunta desse jeito. Não ajuda, é bonito, mas não ajudava as pessoas a enfrentarem os desafios. Não pode ser tudo. Tem que ser aqueles que mais ajudam. Já imaginou quando Lucas escreve o Evangelho, no prólogo do Evangelho de Lucas, Lucas diz assim, muitas pessoas. Estava cheio de Evangelho, falando sobre Jesus. A história de Jesus era só o que tinha no tempo. Lucas diz, muitas pessoas escreveram a vida de Jesus, sobre Jesus, e o que ele fez, o que ele disse. Muitas pessoas. Eu também resolvi escrever. E ele tem que explicar por que ele resolveu escrever, já que tem tanta gente que já fez isso. Porque eu quis dar uma ordem diferente. Porque eu queria que você visse se sua fé é realmente sólida, teórica. Eu tenho um propósito em escrever. Cadê todos esses evangelhos? A igreja queimou? Não, desapareceram. Por quê? Porque não foi copiado. E por que não foi copiado? Porque não interessou. O que era bom era copiado. Algumas cópias de alguns desses textos nós temos, porque guardaram esses textos. Os evangelhos apócrifos rodaram por esse tempo todo de cristianismo. Proibido era ler a Bíblia. Não era proibido ler apócrifo. Vou perguntar para os católicos. Nome do pai de Maria. O avô de Jesus. Joaquim. Muito bem. Nome da mãe de Maria. Como é que você sabe disso? Qual é o livro da Bíblia que diz isso? É um apócrifo. Você não devia saber disso, porque isso só está em apócrifo. Mas o bom católico sabe disso. Isso só está no Evangelho apócrifo. E essa questão que o povo fala, né? Diz assim, não para se acabar, porque quem foi que mandou dizer? Não é porque a primeira vez acabou com água, agora vai acabar com fogo. Bom, diga para ele que já acabou 268 vezes com água. Pode repetir mais uma vez, 269. Gente, eterno é só Deus. Os planetas, os astros passam por mudanças. Tudo que não for Deus, um dia tem o seu fim. Mas não há nenhum indício de que o nosso planeta esteja entrando em um colapso. Então não vamos dar. Para que vocês não tenham medo, tem um livro meu sobre Apocalipse. Veremos ainda nesse ano. Então, é isso basicamente. A arqueologia nos ajuda a ver o contexto, a ciência nos ajuda a compreender o que eles pensavam, como que eles viviam, e vendo isso através da ciência, a gente sabe desembrulhar o presente, ver o que realmente é valioso e o que é secundário. Pegar a Bíblia toda ao pé da letra é um crime, porque quem escreveu não quis que você pegasse. Alguns textos a pessoa já escreveu, para que não fosse pego ao pé da letra. Os textos do Gênesis, no início, eles foram escritos daquele jeito, com cobra falando, com conhecimento dando em árvore,
para que você não pegasse aquilo ao pé da letra, para que você tentasse compreender qual é a mensagem que ele está passando. Se ele tivesse dito de forma diferente, aí ele pensou, se eu escrever de uma forma diferente, vão acabar levando ao pé da letra como se eu tivesse uma revelação de como começou a coisa. E eles não tiveram, só tiveram a revelação de que Deus é Criador. Ele escreveu de um jeito tão simbólico para ninguém pegar o pé da letra. O que aconteceu depois? Pegaram o pé da letra. Tá bom. Então, paramos por aqui, o horário já está adiantado. E depois a gente, no próximo mês, nós continuamos. Leia o livro antes, é o livro do encontro, porque ajuda você a ter perguntas, e podem fazer perguntas, ok? Então, vamos em paz de volta para casa.